Sejam bem-vindos, meus alunos de letras da Unitins, no nosso curso Linguística 4, que estamos abordando análise do discurso. Análise do discurso esta, que já ressaltamos anteriormente, a necessidade de fazer buscas nos estudos anteriores dentro de Linguística, nas disciplinas de Linguística 1, 2, 3, você certamente já está amparado para poder continuar os debates em torno da análise do discurso. Na aula de hoje, um tema importante que está relacionado à linguística da enunciação. Linguística da enunciação, que traz alguns autores, alguns pensamentos dentro dessa vertente do enunciado, da comunicação entre as pessoas, até porque o foco da análise do discurso, ele sai do campo linguístico propriamente dito, somente da palavra, somente da frase, da oração, os estudos linguísticos em torno da composição estrutural, indo para a semântica, já indo para os sentidos, já indo para as implicações decorrentes do uso, inclusive entre o enunciador, a pessoa que recebe, as pessoas envolvidas, o discurso como um todo. Vamos lá? Pois bem, nós apresentamos aí a questão da mudança do pensamento, até porque a mudança do pensamento com esta filosofia pautada nos sentidos das palavras, elas colocam o quê? Significados, as implicações decorrentes, então não bastava mais utilizar a língua somente como estruturas pré-definidas, estruturas formadas para poder se chegar ao entendimento. É necessário avançar, é necessário começar a pesquisar o que há por trás, o que há nos sentidos, as ideologias, como nós falamos aí ao longo da disciplina. Nós temos, inclusive, a observação do que está sendo falado e quais as estruturas que estão sendo utilizadas, porque cada estrutura vai demandar um entendimento. E aí é interessante observar quem está falando, quem está recebendo, e aí sai-se da esfera somente das palavras para a esfera dos sentidos. Ainda assim, é interessante porque a linguística começou a ser vista como atividade, veja aí, entre os protagonistas do discurso. Então, não cabe mais analisar o que a pessoa está falando em termos gramaticais, em termos ortográficos, em termos linguísticos fechados. É interessante observar quem está, qual é a confiabilidade daquela fonte, qual é a intenção comunicativa de quem está enunciando, qual é o contexto que está se enunciando e quais as implicações que vão sair daquela comunicação. É por isso que a análise do discurso ela tem sido vista aí, a partir de 1970, como uma área de importantes reflexões para o campo publicitário, para o campo político, para o campo educacional e até mesmo no uso da internet. Olha que curioso, o uso da internet com importantes reflexos decorrentes dos estudos em análise do discurso. A análise discursiva, inclusive, pensando aí um pouco mais na internet, ela se dá através da vontade que a pessoa que está a interagir com o computador, ela emite. Veja que quando ela está sendo utilizada a partir da subjetividade humana e do individual, ela colocando essa língua em funcionamento, ela faz com que até a produção do computador, as linguagens de programação, as linguagens binárias, elas precisam ser formatadas para uma pessoa que está ali do outro lado da tela. Ora, é nada mais, nada menos que a comunicação sendo feita de um modo atemporal, assíncrono, porque a internet ela é dotada de recursos, de características que não estão necessariamente ligadas a um tempo, e sim a vários tempos, a várias pessoas, a vários públicos, bastando para isso um clique. É importante que você entenda nesse discurso, nessa análise, nessa teoria da enunciação, a proposta de comunicação entre os interlocutores e as propostas que cada um traz consigo, seja quem recebe, seja quem emite, seja quem está somente a observar. Continuando, nós temos um dos grandes pensadores aí para essa linguística da enunciação, que seria Émile Benveniste. Émile Benveniste, nascido em 1902, falecido em 1976, ele trouxe aí a linguagem como uma forma de interação. Não bastava mais, e aí eu chamo a sua atenção para uma questão muito básica que nós colocamos em alguns estudos, mas que para a análise do discurso é de forma diferenciada. Não basta o estímulo-resposta. O estímulo, aquela teoria behaviorista, do estímulo e resposta, ela não basta para explicar o que está acontecendo por trás do discurso. O estímulo, ele pode ser feito de uma maneira, a forma com que é se falado, a forma com que se é colocado, a confiabilidade da fonte, as pessoas envolvidas, não são suficientes somente para serem analisadas através do discurso, e sim
das partes que a compõem, as relações de subjetividade, de sujeito, quem é o sujeito da frase, quem é o sujeito que está enunciando, quem é o sujeito que está recebendo, neste caso, o receptor. Então, esta análise é importante. Ora, cada vez que nós falamos sobre a análise do discurso aqui na nossa disciplina, é interessante você ir a fazer correlações com a prática, porque discurso político, discurso publicitário, escolas, internet, discursos familiares, religiosos até, eles precisam ser analisados sob essa vertente porque estão carregados de ideologias, de intenções comunicativas que fazem parte de um campo mais amplo. E esse pensador, Émile Benveniste, ele ampliou aí os estudos de Ferdinand Saussure, e aí eu lembro sobre aquelas questões, né, das dicotomias, langue e parole, né, língua e fala, as dicotomias em sincronia e diacronia, todas aquelas questões foram interessantes para Benveniste analisar o quê? Que fundamentam a língua, mas não são pressupostos únicos para se interpretar um discurso propriamente dito. Ele ainda coloca que, nos seus estudos, as categorias da enunciação, as categorias de pessoas, ou até mesmo os conceitos de intersubjetividade relacionados ao sujeito, ao eu da enunciação, eles são analisados sob uma perspectiva mais ampla e coloca, inclusive, o eu como uma pessoa que pode estar, ao mesmo tempo, no campo do enunciado, ao mesmo tempo no campo da receptividade, bastando para isso ter uma comunicação, uma atuação num cenário entre duas pessoas. Continuando, nós temos ainda que a linguística da enunciação, ela é trazida aí por Flores e Teixeira como um estudo das marcas do sujeito, né, no enunciado, e não o próprio sujeito. Não basta analisar sujeito simples, composto, concreto, né? Não basta analisar aí como a parte gramatical propriamente dita. Ela supõe algo mais. Supõe o sujeito, mas não teorizando, porque o interesse é no sentido que está sendo emitido pelo sujeito. Ora, na linguística da enunciação, a proposta é observar no enunciado o que é que o sujeito está trazendo, como ele está trazendo, qual vai ser o reflexo, por que é que está trazendo isso. E marcas linguísticas são colocadas para poder se entender essa estrutura. Ainda assim, nós observamos que os estudos em torno da língua, seja de significante, de significado, as teorias do signo linguístico, né, para você recordar, é interessante para você entender o que vai se passar mais à frente. As teorias dos sentidos, né, ou da semiótica, palavra e objeto, é interessante você ter todos esses conceitos, e nós sempre chamamos a atenção no estudo de análise do discurso para estes conceitos, porque eles estão sendo cristalizados agora na prática discursiva. Então, você, ao observar um texto, ao observar uma comunicação entre pessoas, você, de posse destes conceitos previamente estabelecidos pela linguística, você vai ancorando seus estudos e entendendo um pouco mais de análise do discurso. Na continuidade, nós temos ainda que na teoria da enunciação, ela aparece a necessidade de presença do eu e do tu. Ora, não há como ter uma capacidade discursiva se for um monólogo. Nós temos proposições no teatro, nós temos proposições, sim, são questões teatrais, mas imagina, e aí trazendo um campo do pensamento mais elevado, imagina uma pessoa somente no mundo. Eu não vou entrar em campos religiosos, mas uma pessoa somente no mundo. É difícil você entender a questão de comunicação sendo que ela está sozinha. Ela poderia conversar com os animais, enfim, mas a comunicação ela precisa se estabelecer com no mínimo duas pessoas. E aí as correlações de personalidade e subjetividade se fazem presente na necessidade do eu e tu. Ainda assim, as pessoas, né, são tidas a partir do eu e tu como pessoas participantes. No discurso, aparecendo o ele, a terceira pessoa aí, seja do singular ou seja do plural, ela aparece na teoria da enunciação como não pessoa. Como assim não pessoa? Não participante ativamente do discurso, ela não tem essa subjetividade, ela está na passividade, só que este cenário é interessante para você perceber até porque é que determinadas fontes argumentativas, determinadas capacidades discursivas, elas são daquela maneira. E eu volto novamente ao discurso que muito nos traz a atenção, que é o discurso político. O discurso político, ele precisa ter uma série de formatações para ele atingir o público a que se destina.
Não basta o político, num debate, por exemplo, emitir os seus pareceres, porque se ele não tiver consciente de qual o público a que se destina, de que forma ele vai construir, de que forma que ele vai chegar lá, mesmo com as promessas, ele não conseguirá atingir o objetivo. Aí é interessante você observar que na construção do discurso político há a presença, inclusive, de estudantes, de acadêmicos, de pensadores da área linguística para poder fundamentar o discurso do político. Por quê? Ele vai partir para a enganação? Não. Só que a pessoa que estiver a receber estas informações, se ela não tiver uma capacidade crítico argumentativa, se ela não tiver uma capacidade de percepção, ela vai cair numa eventual falácia do político, numa eventual lábia do político. E esta não é a intenção repassada, pode até não ser uma intenção repassada pelo político naquele primeiro momento, mas pelos recursos utilizados por ele, vai se chegar lá. Ok? Continuando. Nós temos ainda que a subjetividade do sujeito, né? O sujeito ali, de forma colocada como subjetivo, de forma abstrata, ele participa das construções dos discursos a partir das propostas enunciativas, né, da comunicação. Quando o sujeito ele escolhe determinados recursos, quando nós estamos a convencer alguém, aí eu lembro também o conceito de persuasão e convencimento. O convencimento ele se dá muitas vezes em capacidades lógico-argumentativas fundamentadas com dados, com teorias, com hipóteses corroboráveis, confrontáveis, apoiáveis, enfim. E já a persuasão, ela se utiliza do quê? Do discurso subjetivo, das falácias, das suposições, das formas mais alheias de se convencer, de se persuadir mesmo alguém. Na confusão, as pessoas acham que estão sendo convencidas, mas estão sendo persuadidas. Voltando ao discurso político, voltando, por exemplo, ao discurso publicitário. Quantas marcas publicitárias, aí antigamente colocava-se o cigarro como sendo algo que lhe dava prazer, mas não era um discurso, era com imagens, mostravam pessoas fazendo esportes fumando cigarro. Há um impasse, há uma forma diferenciada de se trazer isso daí. Por quê? Porque não há como correlacionar o uso de um cigarro a uma vida saudável. Só que a forma com que se construía o discurso trazia uma vontade, trazia uma necessidade e até mesmo uma aceitação. Não era convencimento, era persuasão. E aí o acadêmico, o estudioso linguístico, o estudioso que pratica a análise do discurso, ele detecta isso facilmente e não cai nas garras de um discurso falacioso. Não é mesmo? Continuando aí, eu cito o exemplo das internets, né, do recurso da internet, os chats, e aí coloco este exemplo aí para você, até porque uma mulher é capaz de conciliar as facetas identitárias. Lembre o Facebook, lembre o Twitter, lembre os recursos de internet para você entender este pensamento que eu coloquei aí, ok? Vamos lá. Uma mulher, por exemplo, é capaz de conciliar as facetas identitárias de mulher, trabalhadora, amiga, religiosa, esportista, esposa, mãe. Se o dia a dia é capaz de proporcionar tal circunstância, o ambiente das redes sociais, que muitas vezes não se pauta pela equivalência daquilo que o indivíduo diz ser e aquilo que na verdade ele é, torna-se o local por excelência das representações de identidade. É por isso que nós colocamos a internet, por exemplo, como um local de representação identitária. Por quê? Porque ali a pessoa se coloca como um sujeito. Ela coloca fotos, ela coloca curtidas, ela coloca ambientes que ela participou, ambientes que ela frequentou, escolas que ela estudou, mas não necessariamente é verdade. E aí, muitas pessoas seguem determinadas pessoas, muitas pessoas acompanham, curtem páginas, compartilham e aí não param para observar que a capacidade discursiva dela está entrando num campo tendencioso, falacioso, nem sempre é a expressão da verdade. O exemplo que nós trazemos aí diz mulher, mas mulher, homem, criança, hoje o jovem já está utilizando deste recurso da internet e chama atenção até para um trabalho interessante. Nas referências bibliográficas contém trabalhos e ainda nas referências propostas para os seminários contém trabalhos interessantes de estudos em cima da análise discursiva de internet. Eu particularmente, na graduação ainda fiz um estudo, né, do uso da internet, a construção da identidade do sujeito segundo a análise do discurso, utilizando lá Orlandi, inclusive, né, a partir das perspectivas de análise do discurso, colocando o quê? A construção do sujeito e da identidade. Ora, se o analista do discurso não percebe estas ferramentas, ele também pode ser englobado pela falácia que pode estar presente na internet. Continuando aí,
Nós chamamos a atenção, para finalizar, sobre os elementos deíticos. Seria a deixis comunicativa. Na apostila, no material base, nós temos a deixis, né? Que seriam os elementos deíticos. São deixas, são recursos, são marcas, são objetos, são elementos, são componentes do discurso que mostram qual é a característica, de onde vem, para onde vai, qual é o recurso que está sendo utilizado. Aí, observe que nós temos pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, advérbios de tempo, de lugar, verbos e outros, né? E aí, chamando a atenção no que as deixis no discurso são falas e não somente códigos. Se você for analisar sob a perspectiva da linguística clássica, da linguística do signo linguístico, significante, significado, você pode simplesmente ficar na utilização dos advérbios, dos verbos, dos pronomes. Só que quando você sai dessa esfera dos recursos linguísticos gramaticais, pura e simplesmente falando, você aparece como um analista do discurso. Analista do discurso, observando os elementos deíticos no discurso, entendendo qual é a proposta comunicativa de cada um, ok? Continuando aí, deixo para você sugestões de leitura, né, que são colocados aí no nosso texto, como Problemas de Linguística Geral, de Emily Benveniste, que são importantes obras feitas por este autor, Benveniste, não só este, mas outros livros também. A Enunciação e Gramática, né, por Valdir do Nascimento Flores, que também traz a introdução à linguística da enunciação, para você ampliar um pouco aí os debates em torno desta importante ferramenta de análise do discurso. Ressalto mais uma vez, participe dos fóruns, participe das atividades, os exercícios e colocamos à inteira disposição. Tenha bons estudos e até mais!